Joel Paviotti. Quando se quer entender os detalhes do crime como negócio, como carreira, digamos, profissional, é com Joel que conversamos e aprendemos. Ele é, literalmente, a cara do canal Iconografia da História e com quem encontro agora nessa collab para sabermos mais sobre facções criminosas e bets. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe você vir comigo até o final deste encontro com o Joel. Mas, na verdade, eu não convidei você, eu convidei sua mãe para vir. Eu fiquei muito chateado que ela não veio. Minha mãe é apaixonada por você, Beto. Então, um beijo para sua mãe. Falei, traz o Joel porque eu quero conhecer a mãe dele. Eu adoro mães. Joel, muito obrigado por ter vindo aqui. Faz tempo que eu participei do seu canal, do Iconografia da História, que eu gosto bastante. Lá já faz o quê? Foi em 2024, né? Deve ter feito 23. 6, 7 meses, 2024. Foi em 24 mesmo, tá. E foi por Zoom, tá? Agora estamos nos conhecendo pessoalmente aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui também Eu gosto de fazer essas collabs, eu acho elas super legais, assim. Beto, eu que te agradeço, eu sou teu fã. Eu falei para você aqui do carisma que você tem fora e dentro daqui. Você consegue fazer um trabalho que a gente se sente dentro da sua casa, isso não tem preço, né? Obrigado. Quem consegue colocar a gente para dentro da casa da pessoa, trazendo informações e com responsabilidade, é raro hoje em dia em produtor de conteúdo de influência. Então eu agradeço por estar aqui. Minha mãe é viciada no seu canal, ela não veio hoje porque ela tá... Minha mãe não gosta mais muito de sair de casa. A mãe tá meio eu, não quer sair de casa. Eu cansado. Entendo perfeitamente. Hoje em dia, sair de casa dá um trabalho, né? Sair de casa é uma coisa. Joel, o Iconografia da História é o nome do seu canal, né? Então já está até aqui aparecendo e tudo mais. É um canal já grande, ele já está com mais de 1,5 milhão de inscritos, daqui a pouco já bate 2, 3. Ele tem o nome de Iconografia da História, mas você fala bastante de crime e mistério e tudo mais. Por que o nome Iconografia da História e por que falar... Eu sei que crime, através de um crime você conta uma história. A história é história, com H maiúsculo mesmo. Por quê? Cara, isso foi uma mudança de rumo na nossa vida de produtor de conteúdo, que realmente esse negócio do nome é complicado, porque as pessoas vêm conversar comigo e elas não sabem falar o nome. Ah, você é o negócio da história... Porque a gente começou no Facebook, Beto, fazendo textos em cima de fotos históricas. Eu não falava de crime, apesar de gostar sempre bastante disso. Mas crime é história. É história. É história e é Sim. Histórico, né? Através de um crime você conta a história de uma população inteira. Exatamente. Mas desculpa, eu te cortei, você estava falando. Não, sim, e aí o mote antigamente era você publicar uma foto histórica e explicar o contexto dela, através da microhistória, né? Então você posta uma foto, sei lá, da Guerra do Vietnã de uma pessoa, de um soldado, e você explica a Guerra do Vietnã. E aí, cara, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando a gente caiu para o YouTube, a gente tentou trazer esse modelo, só que não virou. Eu falei, vou falar do que eu gosto, que é sobre crime, criminalidade, facção criminosa e tal. E aí virou, Beto. Só que daí continuou a Iconografia da História, porque a gente não trocou o nome. E ficou, e esse nome aí todo mundo acha esquisito. Fala assim, porra, por que chama Iconografia da História se vocês falam só de crime? Porque você ficou. Você pode trocar o arroba, você troca muito fácil, mas é que já está em muitos lugares, já virou, já é uma marca. Eu mudei, o meu já era canal Beto Ribeiro, eu tirei qualquer subtítulo por causa disso, para eu poder estar aberto a falar do que eu quiser. É que naturalmente sempre de comportamento humano, que é o que eu mais gosto de falar, mais do que só uma coisa ou outra. Que eu acho que o legal do YouTube é isso, quem aparece tem que ter o DNA dele sendo representado de fato, né? Beto, até vou te fazer um elogio, cara, porque o jeito que você conta a história a partir do comportamento humano é impressionante. É impressionante. Eu gosto muito da parte que você fala assim, ó, você está lá analisando, está acontecendo alguma coisa, fala assim, ó, aqui, se parasse neste momento, se ela conseguisse largar nesse momento, terminar, não tinha acontecido essa tragédia. Sabe esse ponto de virada que você fala assim, ó, agora o sujeito passou da racionalidade para a irracionalidade e aqui a gente conseguiu perceber. Isso, cara, faz com que as pessoas reflitam muito sobre a vida delas, sabe? E o quanto que elas estão ou não ultrapassando limites que não conseguem voltar mais, né?
Que é o que eu mais gosto de ler. O canal não foi feito, mas não sou eu que estou aqui sendo entrevistado. Vou virar, mas vou te responder isso. O canal não foi criado dentro de um business plan, de uma coisa tal, marqueteiramente. O canal foi criado porque eu quis fazer um canal livre onde eu pudesse ser eu. E eu fiquei impressionado como ele se tornou uma forma dele de as pessoas se perceberem, porque eu não falo assim, a facada deu 10 facadas. Até falo o número da facada, porque às vezes é necessário. Mas é mais para a gente se perceber o seguinte, qualquer pessoa pode ser uma vítima ou um autor. Eu fiquei muito tocado de um rapaz que mandou numa live aqui, um superchat, falando que ele, pelo canal, ele se percebeu um abusador. E que ele quer mudar, e ele entrou em terapia. Isso não é maravilhoso? Nossa Senhora. Você saber que o canal ajudou uma pessoa a se ver como autor. Porque se ver na vítima, no papel de vítima, é até muito mais rápido. O espelhamento é muito mais fácil de se ter. Agora, quando você se enxerga no autor, é muito mais corajoso e muito mais necessário de mudança. Então, eu gosto que o canal ele vai por esse caminho onde, através do comportamento do outro, eu aprendo e não preciso passar pelo que ele passou, ou por aquela mulher passou. Agora, o crime. A Iconografia tem quanto tempo no YouTube? 2 anos e meio. A gente tem quase a mesma idade. Eu abri em agosto de 2022. Você abriu em? Mais ou menos isso. Março de 2022. Tá por aí também. A gente vai fazer 3 anos juntos daqui a pouco. Quando que o crime te encantou, ou quando você se percebeu com o olhar pelo crime como uma história e que resolveu trazer isso como conteúdo? Cara, a gente ouve nas ruas, né, nos bairros, nas periferias aí, histórias de crime em tudo quanto é lugar. O crime é uma parada que fascina muitas pessoas, né? E o criminoso também, né? Sem romantização, mas assim, você olha para aquela pessoa e fala, porra, esse cara faz isso, né? Que loucura. Você é um agente externo entendendo aquela história e vendo aquilo, e muitas vezes te dá um conforto de não ser aquela pessoa ou não ter sido vítima dela, algoz e tal. E aí, cara, eu fui me apaixonando por história na faculdade, fui fazer faculdade de Ciências Sociais, fiz a faculdade de História. Você fez de Ciências Sociais? E depois de História. Muito bem. E aí, o que acontece, Beto? Eu lia histórias da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, do feudalismo, de gente que não tinha nada a ver com o assunto, comigo. E aí, depois eu comecei a estudar histórias de criminosos no Brasil, do crime organizado. Eu falei, não, peraí, isso aqui está mais próximo para a gente entender a realidade do nosso país através de uma microhistória, através do personagem. E aí a gente começou a falar, o primeiro que eu fiz foi do Geleão, que era o líder do PCC, né? Foi o fundador do PCC, um dos mais violentos. E quando a gente fez, Beto, eu publiquei 18 horas, fui dormir, achando que não ia bombar, de manhã já tinha 200 mil visualizações. Maravilhoso. Peguei a veia do negócio. E aí juntou a fome com a vontade de comer, porque eu já tinha estudado muito sobre esses caras, vi que na internet pouca gente publicava sobre o assunto, comecei, me especializei na área e agora a gente está desde essa época. O crime que mais chama a atenção é o de crime organizado. Sim, são personagens relacionados ao crime organizado, porque assim, Beto, o que acontece? Vamos supor, se você pega hoje, se você comete um feminicídio hoje, a pessoa comete um feminicídio, ela cometeu um crime. Ela não é do mundo do crime. Não necessariamente. Isso. É o que eu falo, por isso que ele é tão assustador. Qualquer um pode ser um. Isso, perfeito. Isso não tem você não está nesse universo, você cometeu esse crime. É a conduta. Agora, o mundo do crime é o cara que vai pro universo de regras, ética e moralidade própria do crime. A gente chama de caminhada, né? Então o cara vai para a caminhada do crime e ali tem o lado errado da vida errada e o lado certo da vida errada. E esses caras caminham por cima dessa navalha. Então eu trabalho com o cara que é criminoso mesmo. Ele vive do crime nas mais... Profissional. Nas mais variadas instâncias. Entendi, é interessante porque é o que eu sempre digo. O Alexandre Nardoni, pegar um caso clássico, o Alexandre Nardoni, eu não acho nem que ele quisesse, diferente da Suzane, que premeditou, planejou e desejou a morte dos pais, você percebe claramente que a morte da Isabela Nardoni foi um acidente de percurso, que o tornou um criminoso. Não significa que ao sair da cadeia, nem que a cadeia vai ressocializar ele, uma vez que ele não era. Ele foi penalizado por um ato dele. Cruel, terrível, covarde, mas ele não é uma pessoa que sai de lá e não consigo ver ele saindo de lá e fazendo parte de um núcleo de uma facção criminosa.
Já esse lado que você vai olhar é da pessoa que nasceu para o crime. Por exemplo, um serial killer. Esse te fascina mais do que um criminoso familiar? O serial killer ele já é uma coisa um pouco diferenciada porque ele já parte de um comportamento psicopatológico, né? Sim. Não necessariamente o cara que vai para o mundo do crime ele tem esse comportamento psicopatológico. Tem. As pessoas usam muito a palavra psicopata, eu acho que para justificar, né? O mal é diferente de mim. Mas continua, exatamente isso. Mas, por exemplo, eu já entrevistei chefes do Comando Vermelho em que eu perguntava pro cara assim, falei, putz, cara, tive uma discussão com a minha namorada e eu tô em choque, assim, eu tô me sentindo muito culpado por coisas que eu falei para ela. Falei, vocês não se sentem culpados das coisas que vocês fazem? Ele falou assim, do quê? De matar os outros, de picar e tal, e tal? Falei, sim. Ele falou, não, cara, esse cara tá no mundo do crime, ele deu mancada e ele sabe que no mundo do crime, se ele fizer isso, ele vai morrer. Eu não tenho remorso nenhum de ter matado esse cara. Existe uma lei. É uma socialização dos caras. É como se fosse assim, você é um funcionário público, você é o supervisor desse funcionário, o funcionário faz alguma coisa ali, você tem que abrir um processo administrativo, saca? É o tribunal do crime, isso? Isso seria um tribunal do crime, né? Os caras decidem o que vai fazer de acordo com a sua caminhada. Se você tem uma caminhada bem libada no mundo do crime, você é o que chamam de sujeito homem. Se você não tem, você é o que se chamam de vacilão e você pode cair no tribunal do crime. E como que é feito esse julgamento? Cara, julgamento de verdade? Eu tenho um advogado de defesa, Sim. tenho um promotor, tenho um juiz, tem jurados? É político o negócio, eu vou explicar nesse certo ponto. Vamos supor assim, ó. Por exemplo, teve um caso do irmão da Sâmia Bonfim que foi morto lá no Rio de Janeiro. Você lembra disso? Que era médico. Sabe o que eu estou gostando de conversar com você? Porque esse é um tipo de tema que não me atrai na imprensa, crime organizado. Mas você está me contando de uma maneira que eu estou gostando. Então você vai ter que me contar como se eu não soubesse de nada de verdade, porque eu não sei. Então, eu não olhei. Quem é a Sônia Bonfim? Sâmia Bonfim. Que é deputada pelo PSOL. Deputada federal. O irmão dela, que é médico, foi num congresso de médicos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, estava ele e mais 3 médicos, e pararam os bandidos e fuzilaram todos os médicos ali, porque eles confundiram um dos médicos com miliciano. Esses caras, eles eram do Comando Vermelho. Esse erro que eles cometeram fez com que a polícia invadisse vários morros, e foi um erro que foi considerado um erro crasso e fatal. E aí ele foi levado para o Tribunal do Crime, e o Tribunal do Crime resolveu tirar a vida do cara em 12 horas, assim, já tirou a vida do cara. Como que é esse tribunal? O tribunal é desse jeito. Você comete alguma infração que é considerada pelos caras alguma pilantragem... Tem uma lei, tem escrito isso? Tem uma constituição do crime que a pessoa acessa? Tem o Estatuto do Comando Vermelho, tem do PCC. Tem Estatuto. Mas isso são 13 leis, 15 leis, tem 24. É uma sociedade paralela. E assim, Beto, tem várias coisas assim. Por exemplo, você não pode talaricar ninguém, que seria chavecar a mulher do cara, você não pode chamar o cara... Duvidar da masculinidade do cara também é uma coisa que dá problema pra caramba. São os 10 mandamentos? São 12, no PCC são 12. Então, uma série de coisas. Não olhar para a mulher do outro, não... Tem isso também, mas no não caso... Não matarás, tem? Não tem. E aí, o Tribunal do Crime é assim, cara, você é levado... E os caras começam a discutir por telefone o seu caso. Você vai explicar o seu caso, os caras dentro do estatuto deles, eles vão ver se você fez ou se não fez, e aí a sua capacidade de convencimento. Você pode ter alguém que é seu padrinho, que vai lá interceder por você, que geralmente é o cara que te batizou, mas muitas vezes o seu padrinho não quer porque ele sabe que você vacilou. Se o vacilo é muito claro, foi um flagrante e tal, e etc., aí já era, você vai pro ralo. Caso contrário, você consegue debater, e se você for um bom argumentador político, você muitas vezes consegue até uma absolvição. Agora, não é sempre que tem a pena capital. Às vezes é uma camaçada de pau que bota o cara na porta do hospital. E às vezes é execução sumária mesmo. Você já viu ao vivo um tribunal do crime ou só entrevistou pessoas que passaram por ele? Não, nunca vi. Entrevistei pessoas, ouviu, né? Porque pelo que entendi é por telefone. É por telefone. Por vídeo chamado, não é que assim, tem numa sala, todo mundo conversando. Não, porque boa parte dos líderes estão presos, né? E esses líderes, eles são os chefes que ninguém julga ninguém sozinho. Você tem a primeira instância, a segunda instância, e esses caras definem juntos o que vai acontecer com o cara. Porque se você mandar, de repente, um cara para o Tribunal do Crime e o cara for inocente, quem vai pagar é você que condenou ele, né? Cara, é 1 hora de conversa, às vezes 2, 3 horas, dependendo do quilate do cara, 4, 5 horas. É mais ou menos o que acontece com... Se o cara é famoso e o crime foi famoso, demora mais para julgar. Se não foi, demora menos. Mas você me falou uma coisa, os líderes estão presos. Essas ligações são feitas de dentro da cadeia.
Sim. Do Presídio Federal já não consegue fazer mais os grandes lideranças, porque lá o regime é bem fechado mesmo. Agora, nos estaduais, supostamente... Não acontece, mas não, acontece. Não acontece, E é muito... Agora, quais são... Você me falou que são 13 ou 15 mandamentos, dependendo. Tem o Comando Vermelho, que é Rio de Janeiro, é isso? E o primeiro centro... Primeiro Comando da Capital. Isso, que é o PCC, é São Paulo. Sim. Quem é maior que quem? Nessa briga carioca versus paulistas. O PCC é maior, não é? Ele é maior porque ele é mais bem organizado, né? Ele é mais rígido. Por exemplo, no Comando Vermelho, você pode aderir ao Comando Vermelho como um selo para vender entorpecentes, essas coisas, mas no PCC você tem que ser filiado mesmo, batizado. Né? Que batizado? Batizado é o seguinte, você passa por um ritual que coloca você como membro daquela organização e você sai só em determinados momentos. Tipo, se você for para a igreja ou se você não estiver devendo para ninguém negociar a sua saída. Mas, por exemplo, Beto, o chefe do PCC de São Paulo, se ele mandar um salve, que é uma mensagem de ordem, o cara lá de Rondônia tem que cumprir. No caso do Comando Vermelho não é assim. Então, o Comando Vermelho é como se fosse franquias, a holding é as franquias, e o PCC é como se fosse matriz e filiais. Então, o sistema é bem mais rígido. O PCC ele consegue fazer um sistema em que o cara obedece ele em Roraima, daqui de São Paulo. Já o Comando Vermelho, não. O cara de Roraima, ele tem um grupo dele lá, ele se denomina Comando Vermelho, só que o cara do Rio de Janeiro não manda nele. E essas células estão... Essas facções... O PCC está no Brasil inteiro? No Brasil inteiro e fora do Brasil. Já foi identificado gente batizada em... Puta, eu não sei falar esse nome. Massachusetts? Isso, perfeito. Porque é os lugares brasileiros, né? Nos Estados Unidos, Massachusetts, o estado, é onde mais tem brasileiro. É onde tem Boston ali. Isso. E porque o PCC ele virou um grande exportador de entorpecentes. Ele exporta muito. Então, exporta para a África, para a Europa, para todos os lugares, e ali ele vai batizando pessoas. Interessante porque as drogas, o Brasil não produz, né? Não. A gente é distribuidor. Sim. A gente. Os criminosos no Brasil são distribuidores. É impressionante porque você não tem a matéria-prima, mas você é quem manda na matéria-prima. É o maior grupo hoje do mundo. Sim, porque a gente tem uma costa de 17 mil quilômetros que separa os países andinos do Atlântico. Da chegada na Europa, do nariz dos africanos, dos europeus. Então, aqui por dentro, se você pega na Bolívia, você pega 1 quilo de pó na Bolívia por $1.000, $1.500. É commodity, é negociado em dólar. Você coloca na porta da Bélgica a 40 mil, a 50 mil dólares. E a única coisa que você tem que fazer é pegar esse pó na Bolívia e trazer por uma rota no interior aqui de São Paulo até o Porto de Santos e do Porto de Santos até a Bélgica. E como é que vai? Vai por navio? Vai por container. A gente estima que a Polícia Federal consiga prender apenas 10% dos entorpecentes. Uau. Que foi, nos últimos tempos, 500 toneladas. Então, 10% de 500 toneladas, imaginam quantos caras mandam. Tem 2 formas de mandar. Ou você faz esse envio por container dentro desses navios, ou você faz por casco. Né? Os caras pegam e amarram os entorpecentes debaixo do navio. Isso é verdade? E mergulhadores pegam. Sim. Eu ouvi isso, eu falei, não, gente, isso é fake news, isso é brincadeira, é lenda urbana. Não, eu fui fazer um cruzeiro agora, e aí lá no Porto de Santos, o povo falava, imagina que fazem isso, é o trabalho. Então é de verdade mesmo. E tem fiscalização disso? Eles usam... Impossível? Tem, mas pensa que o cara que ele perde 500 toneladas, ele tem dinheiro para pagar muita gente, né? Entendi. E é muito dinheiro, é muito dinheiro. O Comando Vermelho também é distribuidor de drogas. Onde tem armas? Qual é o business? O PCC é droga. Sim. Através da droga, ele faz outros crimes. Hoje, basicamente, o PCC ele atua no mercado de entorpecentes mesmo, internacional. E o Comando Vermelho? Distribuição nacional. Em 2016, o que acontece? O Comando Vermelho e o Primeiro Comando, eles sempre foram distribuidores de certa maneira. Mas eles não tinham... Eles tinham que pegar de algum fornecedor. Tá? Então, eles faziam o trabalho de varejo. Em 2016, o Comando Vermelho e o PCC se juntam e vão tirar a vida de um dos maiores traficantes lá da fronteira, que chama Jorge Rafatomani.
tá? Era um grande traficante da fronteira, porque historicamente, Beto, os controladores da fronteira do Brasil com o Paraguai, que eram exportadores tanto de armas quanto de entorpecentes. Porque a coisa via da Bolívia e da Colômbia, parava no Paraguai, e do Paraguai tinha um sistema de contrabando que trazia para cá. E esses dois grupos pegavam e distribuíam aqui, só que qualquer pessoa que fosse lá conseguiria comprar. Eu ou você, ou o Fernandão que fosse lá, a gente compraria. Porque era controlado por pessoas do Paraguai. O Jorge Rafatomani era um desses. O apelido dele era Saddam, porque lá ele controlava tudo. O Comando Vermelho e o PCC se juntam em 2016 e eliminam esse cara. Eles instalam aquela ponto .50 que derruba avião atrás de um furgão. Ele estava com 40 mercenários de segurança e os caras conseguem eliminar ele. A partir do momento que ele foi eliminado, o Comando Vermelho e o PCC tomam essas rotas. O Comando Vermelho pega a rota Solimões e Rio Negro, que é por dentro da Amazonas, que fornece o norte e o nordeste, e o PCC pega a rota Caipira, que é aqui no interior de São Paulo, que vai até Santos. E aí o Comando Vermelho se torna um grande fornecedor nacional, enquanto o PCC é um grande fornecedor internacional. É por isso que essas organizações, todos os lugares que elas chegam, formam-se outras organizações que se aliam a uma ou a outra, porque senão você fica sem pó, porque agora não dá para você ir lá como pessoa física e pegar o pó mais, entendeu? Eles monopolizaram esse setor atacadista. E a droga, a cocaína ainda, porque hoje as drogas elas estão muito variadas, né? E são muito variantes. Eu me lembro que na minha época, quando eu era jovem, o que você via era isso. Hoje em dia, se você vai a uma balada, são tantas possibilidades de entorpecentes. Todas essas drogas são lideradas no Brasil pelo PCC ou é uma droga específica? Não necessariamente todas, mas o pó ainda é o entorpecente mais consumido, além da erva, claro, né? Mas o pó é o mais consumido. Esses sintéticos? Os sintéticos geralmente vêm de cartéis mexicanos, são produzidos lá no México, os caras fazem um convênio com os cartéis mexicanos e trazem para cá. MD, fentanil, essas coisas. Também é distribuído pelo Brasil. Sim. Porque é internacional, né? Com maior respeito, porque eu estou impressionado com esse tipo de coisa. Assim. Breaking Bad nos mostrou, por exemplo, um senhorzinho, professor, que descobre que tem câncer e que o filho tem alguns problemas, a mulher está grávida e ele quer deixar aquelas pessoas bem assistidas, e eles envolvem um laboratório com o menino lá da escola e ele vira um super traficante e tal. Isso existe? Existem esses outros independentes? É possível ter produtores e distribuidores independentes? Ou quem se meter a besta cai nesses 13 mandamentos da vida? Então, até pode existir o cara que produz. Até pode existir o cara que produz. Porque não dá para você produzir pó aqui no Brasil. Você tem que produzir num país andino que tenha coca lá e tal. Mas você precisa de um distribuidor, Beto. Esse é o problema. Então é como se você lançasse um filme hoje, o Beto gravou um filme. Se não puser no YouTube. Se você não tiver um distribuidor... Não tiver uma distribuidora para o cinema... Você vai fazer uma sessão na sua casa e tal. Então, os caras precisam de distribuidores. E aí, o cara que planta, ele não quer vender para a pessoa física porque ele quer proteção. O PCC é capaz de oferecer proteção para ele. Antes, quem fazia essa proteção para os colombianos era as Farc. Depois que começou os membros das Farc serem anistiados lá na Colômbia, isso sobrou para traficantes de Equador e brasileiros também, né? Então, o PCC é muito forte. A série Narcos mostrava uma super liderança da Colômbia na produção e na distribuição. Até aquela série ótima, que eu vou perguntar das mulheres, mas que tem com a... que eu até tentei falar dessa série... Eu tentei não, falei, mas não deu muita audiência. Aquela que é a série ótima com a... Alice Braga? Não. Também tem essa, mas essa eu não vi. Aquela que fez Modern Family, a Sofia... que adoro ela. Sofia Vergara? A Sofia Vergara, que ela fez como é que é o nome dessa mulher? Com G. Acha sério para mim, eu vou perguntando. A Griselda Blanco, né? Você está falando a Griselda Blanco. Isso. Esses fornecedores, distribuidores, não existem mais na Colômbia? Morreu lá com o Pablo Escobar? Pablo Escobar? Isso, existem pequenas células ali que controlam, tem cartéis também que controlam e tal, só que eles não têm a condição... Na verdade, a Colômbia sempre dependeu também do México para conseguir colocar mais nos Estados Unidos. É um mercado consumidor muito grande e a Colômbia não dava conta de colocar o tanto de pó que eles consumiam. Mas quando o Pablo Escobar morre, há uma reconfiguração do tráfico internacional, porque daí ele... né?
Ele era o bambambam mesmo. Ele era o cara que centralizava aquilo, a hora que ele morre, descentraliza e todo mundo quer pegar um pedaço, todo mundo quer pegar um naco. Ele produzia e distribuía ou ele só distribuía? Ele só distribuía. Quem produziam eram os cocaleiros, porque lá tem muitos produtos de coca, tem gente que sabe mexer com isso, os caras produzem na floresta e são agricultores que ganham pouco. Gente, é que nem, por exemplo, pegar cigarro. O Brasil é um grande plantador de fumo de cigarro. Sim. Só que são pequenas fazendas de fumo de cigarro, somente no sul do Brasil. Aí você tem grandes marcas de produtores de cigarro que compram essas produções. Ou então carne, você tem vários que daí vai a JBS e pega. Então, assim, o que acontece é que, inteligentemente, esses grupos organizados, essas facções, eles conseguiram fazer o que é o mais complexo, que é a distribuição. Logo, eles se organizam e eles fomentam a sua base, que é os coqueiros, que você chama, que é os plantadores de cocaína. Os cocaeiros. Isso é permitido na Colômbia, plantar essa planta? É porque eles, como natural, tem né? abundância, eles têm muitos produtos que vêm da coca. A própria Coca-Cola, ela Sim, usa... né? Dizem isso, é verdade, né? Não, ela usa alguns componentes relacionados a isso daí que vem não é cocaína, mas é da outros folha da componentes. coca. Eles mascam, né, a folha da coca para subir grandes subidas. Exatamente. Eu me lembro que para Machu Picchu falavam, eu não fui, mas os amigos que foram falavam que tem que ficar mascando para não sei o que lá, para quando você tem vários produtos lá que são... Então não é só a cocaína que sai da coca. Exatamente. Por exemplo, vamos dar esse exemplo aqui, que no caso da coca saiu um entorpecente. Mas seria o açaí. É um produto típico de lá, ou o guaraná aqui. É um produto típico que você faz inúmeras coisas. Então, faz isso. Mas é mais ou menos como fazem com o açaí no norte. Tem várias comunidades ribeirinhas que produzem açaí, os caras vendem 20 centavos por quilo para um atravessador que depois vai cobrar R$10 pelo quilo, sacou? Então, é mais ou menos esse processo que acontece. Você sabe quantas pessoas trabalham nessas facções? PCC ou... Cara, uma vez os caras fizeram uma conta de filiado, com cadastro e tudo, há uns 10 anos atrás deu 50 mil pessoas. Com cadastro? Gente. Com cadastro, não em planilha mesmo e tal. É porque eles têm uma burocracia bem complexa. Você não sabe isso? Sabe. E por que não prende? Não, mas estão presos. Essas 50 mil pessoas estão presas? Deve ter umas 10 mil presas. Mas tem mais, e todo dia tem mais. O que fascina uma pessoa a ir trabalhar nesses lugares? O cara já é do mundo do crime, né? Ele quer fazer parte disso, é isso? Exatamente, ele já é do mundo do crime. Então, uma vez no mundo do crime, você vai subindo, galgando espaços. Por exemplo, a gente é do mundo da comunicação, certo? A gente está no mundo da comunicação. Você vai se projetando, você vai crescendo, você vai fazendo várias coisas. No mundo do crime é mais ou menos isso. Antigamente, como que você se projetava? O topo de linha do crime até os anos 80 era o assalto a banco. O cara que era assaltante de banco, ele era considerado com maior status. Hoje, você ser chefe de uma organização criminosa. Esses outros crimes, como assalto a banco, como você citou, assalto a residências, roubo de celulares, esses estão ligados a essas facções? Também, porque como essas facções ganharam muito dinheiro hoje, elas têm a capacidade de comprar armas pesadas para poder fazer o crime. Então, esses crimes de domínio de cidade, que a gente chama, que é o crime, por exemplo, que teve em Araçatuba, teve lá em Criciúma, em Botucatu, que os caras entram numa cidade com 40, 50 pessoas, bandidos, tomam a cidade... Piracaia, onde meus pais têm sítio a vida inteira, eles fizeram isso. Aconteceu isso? Fecharam e todas as saídas explodiram um monte de coisa. Isso é ligado a eles também, é isso? Isso, porque para fazer um crime desse, Beto, você precisa de uns R$2 milhões. Quem tem dinheiro para financiar isso é o próprio primeiro comando, entendeu? O PCC não trabalha tanto nisso, isso é mais o comando. São pessoas físicas do PCC que têm dinheiro que geralmente vão lá e patrocinam isso, emprestando armas e etc. O trabalho do PCC hoje é basicamente essa exportação de entorpecentes mesmo. Tá. É muito... Porque eu vejo, por exemplo, aquela série DNA do Crime, que é muito boa, excelente série, mas às vezes eu fico meio boiando nessas histórias, porque eu não sei muito a fundo desses meandros todos ali das histórias. Você falou dos mandamentos. Qual o mais fatal se alguém romper? Trair a organização criminosa é fatal, não tem conversa. E o que é trair? Você é X9. Olha, falei uma... tá vendo? Já tá pegando. É você contar para a polícia alguma coisa, é isso? Basicamente é roubar a facção.
Roubar mais do que ainda delatar. Vamos supor que você seja um cara que está responsável na facção por fazer o transporte da droga. Se o cara descobrir que você desviou 20 quilos, por exemplo, que, pô, num caminhão de 500 toneladas, e vários caminhões com 500 toneladas, o que é 20 quilos ali? Ninguém vai pesar. Sim. Mas se descobrirem que você fez isso, aí já era, cerol. Cerol na mesmo? Boneca, eles chamam, Cerol mesmo? Cortar a cabeça com Sim, geralmente eles fazem isso. E tem aquele micro-ondas também, que é terrível. Isso é no Rio de Janeiro. Isso é o carioca que faz. É Rio de Janeiro. Tá. Aqui corta a cabeça. Mulheres são chefes ou ele é muito machista? Cara, é que existem mulheres que são chefes, mas geralmente elas são ligadas a algum chefe do PCC também. As mulheres foram muito importantes para o crescimento do PCC, porque elas ficavam do lado de fora fazendo as centrais telefônicas. O PCC ele só conseguiu crescer, Beto, porque a telefonia celular acompanhou o crescimento do PCC nos anos 90. Eles montaram centrais telefônicas, as mulheres faziam essas articulações e levavam recados de lá para cá. Então, sem as mulheres, o PCC também não seria desse tamanho. Mas, do ponto de vista de mandar, de chefia, essas coisas, a mulher aí não manda, não. Ela tem uma ala feminina do comando, mas machista, que manda das mulheres. Tipo o Vaticano, não vai ter nunca uma papisa. Falocêntrico, isso. É falocêntrico? Essa palavra? Falocêntrico, é isso? Porque é do falo, né? É do falo. Muito focado no falo masculino. Você falou que um dos é não falar da masculinidade, não questionar a masculinidade. Ou seja, um gay não pode ser chefe de facção criminosa. Ou tem? Ele até pode, mas ele não pode apresentar características afeminadas. Mas pode ter um namorado? Aí eu não sei. Por exemplo, o TH da Maré, os caras tem uma moça que era... Mas ela é uma mulher trans, né? Mas muita gente falava que ele tinha um relacionamento com ela e tal, mas é uma mulher, né? Mulher trans é mulher. Porque as pessoas se confundem. Eu tentei explicar isso para um pessoal. Mas o homem que tem uma relação com mulher trans é gay. Eu falo, não é, gente. É uma relação heterossexual, não é uma relação homossexual. É difícil explicar isso. As pessoas, às vezes, eu não vou entrar aqui nesses meandros todos. Eu vi que foi preso agora um cara... O Marcola é do PCC. Sim, ele seria o que o Ministério Público aponta como o principal chefe e referência do PCC. Eu vi que ele está deprimido porque ele está muito sozinho. Se isolaram ele 100%, e a solidão é realmente como... Eu vou parar de falar isso porque eu falo o tempo inteiro. Como Johnny Hooker canta, a solidão é o seu pior castigo. E realmente você enlouquece sozinho. Ele está preso desde 1987, né, Beto? 87 já? Ele mudou o rosto, tudo? Isso quando prenderam ele, quando ele mudou o rosto, já tem... Que eu lembro quando ele foi preso. Não, mas o Marcola ele nunca mudou o rosto, porque esse que mudou o rosto é o Juan Carlos Abadia e o Cabeça Branca. Ah, tá. É que eu lembro das prisões deles, mas eu vou misturando todo mundo. E prenderam um cara agora. O Tuta. Que ele não é brasileiro? Ou não, prenderam na Bolívia? Ele é brasileiro, mas é tão louco a história do Tuta porque ele conseguiu um emprego como funcionário do consulado moçambicano aqui no Brasil, em Minas Gerais. Não tem nada a ver com Bolívia, eu falei tudo bobagem. E a gente já descobriu que o primeiro comando tem tentado abrir uma porta lá em Moçambique para entrar o pó lá, para não precisar pagar a máfia italiana e tal. Por que tem a máfia italiana? Tem, porque quando você entrega lá... lugar tem porque quando você entrega lá, você não vai... Tipo assim, você tem que entregar para a organização criminosa de lá. E geralmente é a máfia italiana, a máfia belga que pega e fala assim, você vai entrar no meu território, você vai entregar para mim. Então, entregando na África, você abre um espaço para que você não precise entregar para ninguém. Você vai para um monte de lugares, vai para o Oriente Médio e tudo. Então, esse cara foi preso onde? Ele foi preso na Bolívia. Então não estava louco. A Bolívia existe. Ele foi preso na Bolívia agora. Tem muitos membros de organização criminosa na Bolívia, porque, basicamente, a maior parte do pó que vem para cá é boliviano. Que está numa cobertura, é isso? Ele tem muito dinheiro, né? Eles moram assim, né? Tem uma coisa... Quais outros lugares? Você me falou da máfia belga. Não fazia ideia que existia. Máfia italiana já virou até romântico. Haja poderoso chefão que nos conte. Quais outros países que tem? Assim? Máfia sérvia, máfia russa. Todo país tem alguma organização criminosa. É tudo como PCC. Quando a gente ouve falar máfia sérvia, é um PCC deles. Máfia, cartel, tudo a mesma coisa. Tudo ligado a drogas. Sim. Ou seja, se as pessoas não consumissem drogas... Vai achar outro crime, achar outro negócio. Esse é o ponto, porque as organizações criminosas hoje no Brasil, por exemplo, o Comando Vermelho, a droga é uma porcentagem da atividade deles, mas eles têm outra atividade agora, tráfico de armas, mas também domínio de território.
O domínio de território tem trazido muito dinheiro para essas organizações. Pô, você tem uma favela do tamanho da Rocinha, por exemplo. Vamos supor que 50% dessa favela é dominada pelo Comando Vermelho. São 50 mil pessoas. Cara, você explora ali gás, água, TV a cabo. Ai, me lembrou o BOP. O BOP não fala isso, BOP 2, que ele fala isso? Sim. Ele começa, antes era droga, agora é o gato net, é isso, tudo que... Eles fazem, na verdade, o que o Estado não faz, e eles criam aquela coisa de vender terreno, essas coisas, tipo a milícia. Foi práticas milicianas que o Comando Vermelho absorveu, tá? Então, por exemplo, hoje você tem o CVNet, que é a internet do Comando Vermelho. Eles simplesmente se apossam dos cabos de fibra ótica das empresas e pronto, eles vendem lá e acabou. Eles estão... eu nem vou entrar nas milícias, a gente vai deixar para um próximo... Eu li o República das Milícias, foi um livro que foi muito dolorido para eu ler. O texto é bom, a pesquisa é excelente. Você leu o República das Milícias? Do Bruno, né? Não estou dizendo que o livro é chato, o livro é muito bom. É difícil de ler porque você não acredita naquilo que você está lendo. É o quanto que já está na política, o quanto que já está... E todo mundo sabe tudo. É uma coisa que você fica assim angustiado. Você fala, gente, e aí? Vocês pegaram esse livro e não vão fazer nada? Você convive com aquilo como se fosse normal. É absurdo, bom, carioca convive, é absurdo. Mas o ponto que eu ia perguntar, continuando nas facções criminosas, uma hora te convido para falar das milícias também. São diferentes. Milícias são policiais, não é isso? É da polícia, não Agora é isso? não mais. Agora está tudo junto. Tudo junto. Ah, tá. Então tá bom. No mundo digital eles atuam? Também atuam no mundo digital. Você pega, por exemplo, o Gotinha, que era um traficante que morreu agora nessa operação que tirou a vida do TH, que era chefe do Complexo da Maré, ele tem 200 mil seguidores. E eles atuam como no mundo digital? São essas ligações insuportáveis que a gente recebe de... Olá, eu sou do Bradesco e sua conta foi... Eu nem tenho conta no Bradesco. Olá, do Itaú. Mesmo se eu tiver conta do Itaú, não vou cair nisso. Eles atuam nesse tipo de coisa, aquelas coisas ainda que as pessoas... você foi sorteado, você ganhou 20 mil reais, me dá 750 de cara de... Essas coisas que eles fazem? Ou já está mais profundo? Já está com uma coisa mais hacker mesmo, de entrar na conta das pessoas? Não. Eles não fazem muito essas atividades. O que pode acontecer é patrocinar alguns pequenos grupos que fazem fraude bancária ou de informação e tal. A preocupação hoje das organizações criminosas é fazer lavagem do dinheiro ilegal que está entrando. Não adianta você ganhar milhões de dinheiro se você não conseguir legalizar ele de alguma forma. Então, a preocupação deles de entrar na internet hoje é conseguir fazer essa lavagem de dinheiro, entendeu? E a internet é o local com menos regulamentação que você pode fazer a lavagem de dinheiro. Vou puxar já, em cima disso da lavagem de dinheiro, um assunto que você também está super por dentro, que são as bets. Sim. E uma das coisas que é muito apontada por muitas pessoas é que as bets serviriam, inclusive, para fazer lavagem de dinheiro de crime organizado. Isso é real? Então, a questão é que ninguém avançou muito nas investigações em relação a bets ou lavagem de dinheiro. Mas os advogados que trabalham com lavagem de dinheiro e a polícia, elas veem na atividade bet uma forma um pouco menos complexa de lavagem de dinheiro que outras atividades. Vamos supor que você seja dono de uma bet, você é faccionado e é dono de uma bet. Você começa a fazer os Murphys, né? Os Murphys são os pequenos... Porque, tipo assim, pessoal... grosseiramente, tá? Eu consegui com droga 5 milhões. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse dinheiro para rodar em algum lugar, para falar assim, quando a Receita perguntar de onde veio esses 5 milhões, eu saber de onde veio. Breaking Bad mostrou isso. Exatamente. Só que nesse meio do caminho para me legalizar, eu perco 2 milhões. Porque eu preciso colocar isso. Então, o que eu faço? Eu pego os 5 milhões... e eu divido ele em Murphys. O que são Murphys? Porque a lavagem de dinheiro existe por causa disso. O Al Capone ele montou lavanderias. Você nunca sabe quantas roupas são lavadas numa lavanderia. Por isso que é lavagem de dinheiro. Exatamente. Como você tinha no Breaking Bad, eles tinham um lava rápido. Exatamente. Você não sabe quantos carros são lavados por dia. Então, o que acontece? Numa bet, você pode fazer milhares de apostas pequenas e isso pode ser revertido num prêmio para você. Então, sai o dinheiro lavado com a parte que fica para a bet. Ou você pode ser dono de uma bet, sei lá, e os pagamentos, as apostas vão sendo feitas e depois esse pagamento é dado para você como divisão de lucros. Isso seria uma sistemática que a bet poderia ocorrer. Mas, vamos deixar aqui o que é justo, até agora nenhuma investigação chegou ao ponto de condenar ou de... Uma coisa tem que deixar claro, nem de indiciar nenhuma bet e tal. As bets podem ser prejudiciais em muitas coisas, mas isso a gente precisa deixar claro
que nem todo jogo é ilegal, né? As bets estão legalizadas, tudo certo e tal. Loteria, né? Exatamente. Então, assim, porque as pessoas já chegam e falam assim, João, as bets fazem lavagem de dinheiro. Muita gente fala. Eu falei, não é comprovado isso, mas quem entende de lavagem de dinheiro vê que é uma atividade que daria para lavar dinheiro. E qual que é o rolo das bets, então? Cara, Além da porque uma coisa que eu tenho falado muito é o seguinte, eu, Beto Ribeiro, óbvio que já me ofereceram de falar de bets, até porque eu falo sempre que eu não gosto de bet. Então, nada como ter um cara que sempre fala mal, passando a falar bem. Então, eles oferecem o dinheiro e eu nem não dou andamento de nenhum. O que não é, o que pode parecer amoral, não é ilegal. E é uma questão que eu tenho visto um pouco essa CPI se tornando algo muito assim. E os influencers estão... Eu acho horrível. Eu não faço. Mas só estão fazendo uma coisa que foi legalizada pelo Congresso. Qual que é a confusão que está tendo hoje das bets? é que assim, existe, como você falou, existe algo que é ilegal e existe algo que é imoral, né? E isso aí, cara, imagina, Beto, ainda bem que você não faz isso, porque, como eu disse para você, você cria um cenário tão íntimo que você poderia aproveitar. Eu acho muito... Eu até te parabenizo por isso. Você cria uma relação tão íntima com seus seguidores, suas seguidoras, e você criou isso com tanto carinho. Isso é um poder, cara. Quando eu te assisto, eu me sinto na sua casa. Obrigado. Não, de verdade. Você vai usar isso para influenciar uma pessoa a perder dinheiro, cara. É isso que muitos influencers estão fazendo e têm sido criticados. E aí, a CPI leva esses caras lá e ficam tentando convencer os caras a não fazer mais esse tipo de propaganda, mas tem gente que não está nem aí. Então, por que não regulariza como cigarro e bebida? Exatamente. Cigarro lá atrás, na década de 70 e 80, coração, era o que mais artistas faziam. Todos faziam comercial de cigarro, muitos de bebidas. Por que não se regulariza como assim? Não para me fazer propaganda. Exatamente. E aí que vem a discussão não que a vai gente ser fez patrocinador antes. de time de futebol. E é aí que a gente fez ontem um debate sobre isso na Inteligência Limitada lá no Vilela, com o Felca, com o Guga e com a senadora, que é o seguinte, cara, não adianta você ficar convidando um monte de gente para ir no Senado e fazer propaganda e tal, que essas pessoas elas não querem parar de fazer bets e propaganda, que elas estão ganhando realmente muito dinheiro. E não é proibido. Não o é cara não está legal. fazendo nada ilegal. Você pode tentar convencer o cara eticamente de isso. Agora, quem tem o poder de vetar... O jogo do tigrinho é ilegal. Então não é legal também agora. Já ficou legal? Já ficou legalizado, só não tem uma lei totalmente regulamentada, mas ela entra no espaço em branco da lei. Que o jogo do tigrinho é um cassino. Esse é perigosíssimo. Muito É um cassino mais que bet. online. Exatamente. Que aí eu sou contra, até em Las Vegas. Quando eu tive que ir para lá para uns eventos, eu falei, eu não gosto nem de passar no meio. A energia é estranha. O tigrinho é uma desgraça de verdade, cara. Assim, os estudantes da minha antiga escola, que é uma escola pública, né, de periferia, eles estão gastando dinheiro assim que não tem com isso, emprestando dinheiro de eu estou falando de moleque de 15, 16 anos de idade, tá? E aí, Beto, o que acontece? O cara coloca um cassino dentro do seu celular, que você pode acessar a qualquer momento. Você lembra quando proibiram os bingos? O cara tinha que sair de casa, pegar uma condição, ir até lá. Ele ia perdendo, ele ia vendo o quanto ele ia perdendo. Isso aqui, cara, é 2 cliques, o Pix já fica cadastrado e você só fica jogando, velho. Entendeu? O tigrinho realmente é bem pior, inclusive, que as bets. Porque as bets ainda tem um vínculo com a realidade, né? Você aposta lá, Corinthians e Palmeiras vai jogar, você aposta em alguém. Você tem um cenário real. É meio que a loteria esportiva. Isso eu nunca tive vontade nem de entrar numa bet, nunca vou entrar, porque eu realmente não gosto de jogo. E essas coisas, então, menos ainda. É tipo uma loteria esportiva? É uma loteria esportiva. Que você fica coluna 1, coluna 2, coluna do meio, deu zebra, aquelas coisas. É isso? Exatamente. Por exemplo, você tem lá o São Paulo e o São Paulo vai jogar contra o Novo Horizontino. Você sabe que o São Paulo é favorito. A Bet vai pagar R$1,10 a cada R$1 investido seu. E aí você vai lá e pá. Só que daí você tem que esperar o jogo acontecer e tal para você ganhar. O tigrinho não, cara. O tigrinho é... Não é tron. É o caça-níquel. É o caça-níquel. Isso. Que o cara tinha que ir no boteco para jogar. Que não pode no Brasil. Fisicamente não pode. O cassino foi lá atrás.
a esposa lá do general Dutra, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas é uma mulher de um presidente que fez os cassinos serem fechados, numa época que o cassino empregava muitos artistas, ele era um outro universo, assim, né? Era mais ou menos o que a gente não tem, meio Las Vegas, só que era até mais refinado. Mas para você ver que o Brasil virou um dos maiores mercados consumidores, 7 em cada 10 moradores de favela já jogaram em bets ou no Tigrinho. A MGM veio para cá, Beto. A MGM, né? Eu vi. Eu vi. Aqui é que tem lá o cassino dela lá em Las Vegas. E aí, então, o problema hoje das bets é você querer convencer influenciadores a não fazer propaganda, mas não impedir de fazer. Porque não existe regulamentação para isso. E por que não regulamenta? Você que estava com uma senadora ontem no Inteligência Limitada. Qual é a resposta? Ela falou que ela não consegue senador para fazer isso. Ela disse que ela tenta... Na CPI, ela acha que... Eu já entendi como essas bets passaram da maneira que passaram no calhar. A noite caiu, a bet foi aprovada, passou por governo. Todos os governos anteriores foram aceitando a bet até ser regulamentado agora. E ninguém parou isso. Dia 24 de dezembro de 2018, cara, no apagar das luzes. Era bem aquele negócio, Beto. Quem saía apaga a luz e já puxa o período de Natal. Se você olhar, não dá para... Todos os governos, desde 2018, poderiam ter parado isso. Mas veja, Beto... Todos os dois governos. Uma bet que tem condição de pagar 50 milhões de reais para uma influenciadora e 360 milhões para estampar um time de futebol. O lobista, quanto que ele paga, né? Sendo que uma Caixa Econômica Federal pagava 60 milhões para um time estampar. Veja como inflacionou isso. Você imagina para o lobby. Ela falou que ela não consegue juntar 6 senadores para convocar alguém para depor. 6. E 91 senadores não conseguem juntar 6. As pessoas têm que... Eu não sei quem que virou para mim e falou assim, mas eu não jogo, não me importa. As pessoas têm que entender uma coisa. O endividamento geral de um país afeta os nossos juros de qualquer coisa que você queira fazer. Você quer comprar amanhã um apartamento, você vai pedir um empréstimo, ele vai ser maior porque o povo está endividado. O endividamento aumenta os nossos juros no nosso dia a dia, das nossas possibilidades de encontrar um empréstimo para crescer. O fato de a pessoa ali... eu acho extremamente egoísta, extremamente horrível você saber que ela se matou porque não conseguiu pagar, mas não tem nada a ver com isso. Ele que não jogue. É problemático isso, porque nós vivemos uma sociedade que, inclusive, o fato dele ter se matado já é terrível, e também a dívida que ele deixou bate em você, sim. Cara, por exemplo, ontem o Guga Figueiredo ele falou assim, que o cara falou para ele, né, ele estava fazendo uma publicação, o cara, mas joga quem quer, não tô nem aí e tal. Aí ele entrou no perfil do cara, o cara vendia bolo. Aí ele falou, cara, você não está vendo que imbecilidade você está fazendo? Você vende bolo. 26% das pessoas que jogam deixaram de gastar no varejo para jogar. Exatamente. Tipo, mano, você vai deixar de vender bolo porque as pessoas estão jogando. E as bets que estão legalizadas hoje no Brasil são brasileiras? Boa parte, sim. Boa parte delas são brasileiras. Porque senão também está mandando dinheiro para fora. E um dinheiro que não faz nada no Brasil. Então... É diferente, vamos supor, você tem uma empresa que produz carro, que dá emprego, que paga imposto, não sei o que lá, e o lucro é revertido para... Tá certo, ela veio, investiu, e ela investiu para ter lucro, mas ela deixou muito dinheiro aqui. Sim. Uma bet, em princípio, que fica na Holanda, que ele faz no Brasil? Nada, só pega o teu dinheiro e manda embora. Beto, então, isso é uma parte, porque uma das justificativas para a legalização das bets no Brasil era exatamente isso. O que acontecia? A legislação dizia que você não poderia ter cassino ou bets em território nacional. O que o cara fazia? O cara abria lá na Ilhas Canárias, sei lá, em Curaçao. Aí você baixa o aplicativo. Só que você baixa o aplicativo que usa a VPN, você usa e esse dinheiro vai direto para lá. E é dinheiro saindo do Brasil. É evasão de divisas, entendeu? Então, assim, vamos fazer... Aí, essa brecha da legislação fez com que os caras fossem criando bets. E vai ter cassino, então? Então, eu acredito que vai ter cassino. Daqui a uns anos vai ter cassino presencial mesmo. Então foi legalizado o cassino no Brasil? Eu nem soube disso, gente. É uma brechinha. Pô, se o jogo do Tigrinho já pode... Eles entram nessa brecha e aí eles começam, mas agora eles estão tentando trabalhar para regulamentação. Mas aí existe um lobby contra, né? Não mexa na minha bet. Né? Não abre cassino, que cassino começa a brigar com bet, é isso? Cara, tem uma imagem que a gente mostrou ontem do Campeonato Brasileiro que até a ambulância estava estampada com bet. Tudo é bet. Muito louco, né? Eu demorei para entender o que era bet. Eu falava, o que é esse BT?
Eu realmente, eu já aviso de antemão aqui, nem me procurem mais, eu não uso, não gosto, não incentivo, acho péssimo quem fica perdendo dinheiro com bet, mas é impossível você culpar o influenciador que faz isso. Eu não faço. Agora, ele não está fazendo nada legal, ele não está vendendo droga. É uma droga legalizada, assim como você tem o açúcar, que também não é muito bom. Então, é muito complexo de você apontar como culpado sendo influenciador de algo que foi regulamentado pelo governo, e mal regulamentado. Então, uma das formas é, a partir de agora, a bet entra como cigarro. Não pode. Então, gente, libera comercial de cigarro. Então, essa é uma discussão, né? Porque a gente fala assim, ó, o público... Qual a lógica? O público tem que entender que o influenciador que faz isso daí, por exemplo, que você precisa decidir se ele não está fazendo eticamente a coisa, você não está achando ético, você parar de seguir. Agora, não adianta você levar a pessoa no Senado e ficar questionando ela lá, sendo que o regulamento e a legislação do Brasil deixa o cara fazer. Porque foi o que aconteceu com a Virgínia. As pessoas estavam tentando convencer ela a parar de falar sobre bets. A resposta dela é legalizado, eu faço. A partir do momento que for proibido, eu não faço mais. Se é bonito ou feio, eu não vou me meter nessa história. Eu não faço, porque eu não gosto, detesto o jogo. E, de novo, eu falo, se é para você ter... mas o vício do cigarro, não sei o que lá, não estou defendendo nenhum deles. Eu estou dizendo, se você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Para indústrias muito díspares, que até mesmo a própria indústria do cigarro, que eu jamais você vai me ver fazendo uma campanha para cigarro, ela pelo menos dá mais emprego, abre fábrica, ela realmente desenvolve cidades e tudo mais. Uma bet desenvolve o quê, gente? É um andar com 5 pessoas no computador, né? Isso é muito doido também, que a gente estava falando isso daí. Os caras não produzem nada, né? Nada, zero. É um serviço de uma ideia, né? Produz a tristeza de quem perde, de quem se endivida, a morte de famílias, a destruição de empregos, porque a pessoa se endivida, acaba perdendo o trabalho. É uma questão que a sociedade precisava se conversar mais sobre isso e se entendendo como ela quer ser. Como um dia se falou de cigarro, como um dia se falou da bebida, não é possível que a gente demore todos esses anos, como foram dessas duas coisas, e a bet está tudo, né? Está embetado. A gente está embetado, porque, como você falou, até na ambulância tem bet. Sim. Em qualquer lugar tem. Eu não sei a percepção do brasileiro em geral em relação a isso. Você tem uma parte das pessoas que já estão conscientes disso. Mas eu não sei quantos anos vai ter que ter de estrago que a gente está prevendo, né, para que aconteça essa regulamentação. Atualmente, hoje, tá? Eu falo para você que o Congresso não tem chance nenhuma de proibir propaganda de bet, nada disso. Você não consegue juntar 6 senadores para dar um E para que essa CPI? Então, está desde agosto ela acontecendo. E para quê? Para tentar convencer a Virgínia a parar de fazer propaganda. Não é só ela, porque ela é a grande influenciadora nisso. Eles pegam pequenos, médios, para cada um é de uma maneira. Então, eu estava falando para o Fernando lá embaixo, lá. Para cobrar um cara que tem milhões de... Por exemplo, a Virgínia, que tem milhões de inscritos, e ela fatura 700 milhões com a marca dela, de maquiagem, daquelas paradas lá que eu não sei o nome. Essa pessoa... Ainda há uma pressão para que ela pare, porque não necessariamente ela precisaria daquilo para sobreviver na internet. Você não sabe quanto cada um precisa. Agora, o cara com 50 mil seguidores, chega uma bet e oferece 200 mil pro cara, pô, isso muda a vida do cara, você entendeu? É muito complexo. A gente recebeu uma proposta de 100 mil por 4 inserções. A gente é um canal de crime que ninguém quer patrocinar exatamente porque fala de crime. Você deve ter esse problema também. Não quero vincular minha marca com tal... Não, mas não é um canal que faz apologia nem nada. Mas é complicado e tal. Só que daí eu faço um vídeo para essa plataforma, um vídeo de 40 minutos, e passa 4 propagandas de bets. Isso daí eu não... Sim, isso daí eu não posso dizer nada. Agora, eu aqui virar e falar, vamos jogar, olha o joguinho que eu fiz, sei lá, eu não quero aprender, não vou fazer, detesto. Não gosto, não me convide, não me convide nem para ir para um cassino que eu não gosto. Passei algumas vezes em algumas cidades do mundo, você entra e fala, nossa, você já viu o cassino, não tem janela, não tem nada, para você não perceber nem mudança de dia, né, dia e noite. Então, assim, não gosto. E agora, obrigar, eu entendo, é interessante o que você falou,
A Virgínia já ganha muito dinheiro aos olhos da gente. Para ela pode ganhar pouco. Tudo que é muito para mim pode ser pouco para ela. E o quanto ela quer? Mais 50 milhões, gente. Se estão pagando, ela quer, ele paga. Agora, se ela não se preocupa de ela ganhar dinheiro em cima de quem perde, que isso eu acho uma tristeza. Não é só que eu vendi o meu inserção. Eu ganho dinheiro em cima de quem perde, não é isso? Isso eu acho mais triste, porque você torce, inclusive, para que a pessoa perca. O seu objetivo é esse para ganhar mais dinheiro. Não estou dizendo que ela torça, estou dizendo que é a regra, uma vez que você vai ganhar mais dinheiro. Se você faz um contrato e que quando as pessoas perdem, mais dinheiro você ganha, quer dizer que a sua intencionalidade com aquele contrato é que as pessoas percam para você ganhar mais dinheiro. Mas eu acho que assim, ela não está fazendo nada legal, então ela pode fazer. Agora, esses influenciadores que foram chamados, isso, aquilo, tal, você viu alguns números, se eles perderam inscritos, ou não mexeu em nada na vida deles? A Virgínia perdeu, acho que quase 1 milhão de inscritos já, mas que não faz nem tem... cócegas. 105 milhões com todas as redes sociais, não faz nem cócegas. A questão lá é que eles estavam... Eu vejo que os senadores estão meio perdidos, sabe, Beto? Eles estavam falando da conta demo. Eu vi umas perguntas feitas... na verdade, eles estavam tietando a Virgínia, né, Beto? Ela e um outro menino que foi depois também. O Rico. Eu não sei os nomes. A Virgínia, eu vou falar uma coisa horrorosa. Eu acho feio, eu acho que eu deveria saber quem é ela. Eu só descobri quem vem dessa CPI. Eu falei, mas quem é essa moça? Aí que eu descobri que ela é casada com o filho do Leonardo, isso. Uma coisa assim, não é isso? Eu realmente, é um universo, esse universo caras da vida, não é um universo que me chama atenção. Não dá, assim, eu tenho que priorizar os meus olhares. Então, descobri ela nessa CPI. Eu descobri essa CPI agora, descobri que tem essa história dessa menina e teve outro menino. E as melhores respostas são, isso é legalizado. Eu não estou fazendo nada fora da lei. Então... eu acho que tem essa questão é considerado imoral, né? E aí a gente entra na área do juízo de valor. Mas é como você falou, tipo assim, ela deu um baile nos senadores falando exatamente isso. Falando o Estado serve para proteger o cidadão. Se o Estado abriu a porta e a porteira e tudo mais, que cabe? Eu não posso exigir que as pessoas... então vamos fazer o seguinte, a partir de agora a pessoa só pode ganhar por inserção e não pelo quanto a pessoa perde. Cadastro. Mas aí é um negócio do business. É um negócio que quem tem que decidir isso é a empresa e o influenciador. Influenciadores abriram mão. Eu vi que o Cauã Raymond abriu mão. É que é isso, é a pressão do segundo próprio a Piauí, público. Ele ganhava 22 milhões de reais por ano. Segundo a revista Piauí, se não me engano. Eu acho que... Então, aí que entra o lance da moralidade. A pressão do público dele faz com que ele abandone a Betts. Porque o público começou a pressionar. Fala, pô, cara, a gente te admira. Foi isso que aconteceu? Isso. A gente tem uma relação íntima com você e você está usando isso para vender um negócio que vai destruir minha família. Os caras tiveram essa consciência. Me parece que os seguidores da Virgínia não têm isso. Então, para ela, se não tem uma pressão do público, se não tem uma proibição da legislação, legalmente ela continua fazendo. E ponto. Entendeu? E lá, o que eles falam muito dos senadores? Eles falam daquela conta demo. O que seria isso? Seria, supostamente, eles estão investigando isso. A empresa manda para você um link, e eu não estou falando de bet agora dos slots, que é o Tigrinho. A empresa te manda um link e fala assim, você vai mostrar na sua casa, sei lá, sua mãe jogando, seu irmão jogando, você jogando, só que você vai jogar por esse link. E esse link vai fazer você ganhar. Você não vai ganhar o acaso. Então, é como se o cara estivesse enganando o seguidor dele, falando assim, tá vendo como é que você ganha? Mas o link é batizado. Entendeu? Então, essa seria a questão. Eu venho do varejo, principalmente na parte online. A gente fazia os shoppings nos principais portais, que você clicava ali para comprar a Brastemp. Eu seguia que aquela compra veio de um portal X, que veio, e eu pagava, inclusive, comissão. Isso faz parte, isso é uma venda, isso é venda, normal. Até mesmo quando eu tenho que pegar uma marca que eu gosto muito de fazer, porque e uma coisa de marca, assim, se eu não uso, se eu não gosto, eu não faço. Eu faço pouca. Para um sim, eu dou uns sei lá quantos nãos. A Insider é uma que eu gosto muito. E você tem ali o cupom Beto. É claro que é para eles verem também o quanto que eu estou influenciando para a pessoa. Isso é natural, isso é do jogo. Mas eu não ganho dinheiro em cima da venda.
Eu não faço nada comissionado por venda. Detesto, acho, porque daí eu vou ficar vendedor da sua marca e incentivando o outro a comprar. Eu falo o que eu uso. Agora, eu não faço nada ligado a esse tipo de link. Mas é a regra do jogo hoje que eu percebo para todo mundo que trabalha como influenciador em cima desse tipo de negócios, tigrinhos e bets, não é isso? Sim, é a regra do jogo. Não é só a Virgínia. Não. Tem milhares de Isso pessoas. é É que a todo Virgínia é um destaque. Ela foi o grande... É um fenômeno, né? Ela é um foi fenômeno, a Ivete Sangalo dos influenciadores. Se hoje ela embalar o ar que tá aqui, ela vende. É impressionante. Mesmo? É impressionante, cara. Beto, Eu vou ter que entrar no Instagram dela para entender. Mas eu quem não faço veio isso porque primeiro? senão o algoritmo fica mandando coisas dela. Mas, por exemplo, tem mulheres que têm o quadro das filhas dela, fotos das filhas delas na casa, no trabalho, assim, decoram, fazem tatuagem da filha dela. Da filha da Virgínia? É, do rosto das meninas e tal. Então, Virgínia Bebê Xingam a Reborn? É o bebê São da os Virgínia bebês Reborn. Reborn, Será que tem bebê Reborn já com a cara da filha da Virgínia? Se Deve não ter. tem, os caras vão lançar e vão ganhar muito dinheiro. Tem gente que vai se manda endividar para fazer. comprar. Então, o nível de influência que a Virgínia tem é um negócio impressionante, brother. É uma coisa assim fenomenal, é um negócio para ser Ela é a estudado. Kardashian brasileira, é isso? Olha, Beto, eu acredito, eu posso estar sendo errado aqui chutando, mas eu acho que o nível de influência dela pode ser até maior. No Brasil. No Brasil. É que a Nos Estados Unidos Kardashian é eu não sei. muito forte. A Kardashian, se ela pegar realmente, falar, olha, gente, está aqui meu beijo agora, você compra, ela vende tudo, né? As então. irmãs todas. Né? É mais ou menos essa parada aí. É a Kardashian brasileira, então. Isso é uma coisa aqui que a Virgínia faz o quê? Ela dança TikTok e a vida dela é um reality show. Tipo assim, tudo da vida dela é filmado. Assim, é como se fosse um Big Brother da vida dela. E as pessoas gostam, o que eu vou fazer? Tem que deve ser bom. Você se sente Não dentro sei. da casa, da família da pessoa, né, cara? E o menino lá é filho do cantor, do Leonardo. Isso, o Zé Felipe. Então já tinha também uma bagagem de alguém famoso próximo. Na verdade, ela namorou com um cara muito famoso no princípio da carreira dela, que era o Rezende, que é um youtuber que tem mais de 20 milhões de inscritos. Eu também não conhecia, mas muita gente conhece. É nicho, né? Às vezes aparece uma pessoa que tem muito Não, tem uma coisa, exatamente você falou nisso. E hoje na minha vida eu vejo outras coisas, não tenho tempo, não tenho nem idade para ter. Então eu fiquei impressionado, falei, gente, eu estou muito fora desse mundo atual, dessa idade dessas pessoas. Eu preciso descobrir quem são essas pessoas. Porque eu não sabia ninguém que estava chegando lá nessa CPI. É muito absurdo, assim, a capacidade dela. Cara, aqui embaixo Aqui embaixo, eu tava chegando aqui, virando a esquina, tem uma loja dela aqui, ó. Aonde? De vender whey. Essa loja que abriu aqui no Conjunto Nacional... Rosa aí do lado do Drummond é dela. É dela? Uma loja... só vende whey. Eu vi que abriu uma loja de whey. Falei, mas gente, quem é que compra tanto whey protein assim? É dela. Olha, já fazendo merchandising para a moça aqui. Não falamos o nome da marca. Não tem problema, uma loja de whey não liga para essas coisas. Meu querido, eu estou adorando nosso papo e eu já te convido de antemão para você voltar para falar mais sobre todo esse universo, que é um tipo de conteúdo que eu não falo muito aqui no canal. E eu acho muito interessante também de ter essa possibilidade de as pessoas, através daqui, te conhecerem, que lá no canal dele tem muita coisa sobre isso. De todos esses dois universos e muito mais em cima dessa parte de facção criminosa também. Cara, até vou pedir assim para as meninas que te seguem, que o seu público feminino é muito grande. Feminino, né? Me segue lá no @JoelPaviotti, depois a gente leva pro canal, porque eu tô precisando de um público feminino também, porque, só homem é muito tóxico, assim, eu preciso do... Mas isso onde? Pro Instagram ou pro... Pro Instagram mesmo, depois a gente direciona lá pro Iconografia. Você prefere sair? Não, minha vida é YouTube, eu peço tudo pro YouTube. Não, mas pode ir no YouTube. @JoelPaviotti e também no Iconografia da História lá no YouTube. Eu não sei se vai gostar muito, mas é que lá no Instagram eu falo muito sobre a questão do feminicídio, da violência contra a mulher, de masculinidade menos Por que tóxica. você não põe isso também no YouTube? Porque não vai. Eu tenho público só masculino E no daí, YouTube. mas põe. Não, eu ponho. A gente coloca pelo menos 2 por mês do feminicídio, mas eu preciso tirar um pouco dessa toxicidade. Se as moças aqui puderem seguir a As gente minhas lá, por mulheres, favor. continuem comigo, por favor. Não troque. Só adicione. Não dá para trocar o Beto comigo. As minhas ficam comigo aqui. Eu adoro o público feminino porque a mulher é muito leal e ela é muito...
amiga, uma coisa que eu adoro. Eu sempre tive muita mulher amiga. Eu sempre tive muito mais amigas mulheres do que amigos homens, a minha vida inteira. E agora que você falou isso, eu estou percebendo isso, que eu, de novo, fiz isso na minha vida youtuber. Eu tenho muito mais amigas mulheres que amigos homens no YouTube. Mas agora já tá homem. Porque agora o que acontece? Muito homem está assistindo... Eu, direto, me paro e falo assim... Ai, olha, tira uma foto comigo, mas é porque minha namorada, a gente assiste porque ela te adora. Eu falo, tá, você assiste? Ele falou assim, então tá, então eu não vou tirar uma foto com você. Eu mando um vídeo para ela. Aí eu pego e faço um vídeo para a namorada dele. Falei, então já foi para ela. Eu falei assim, não, mas eu posso tirar uma foto com você? Falo, então você também assiste. Eu tô brincando, a gente está juntando casais para assistirem juntos e tudo mais. Acho isso muito legal também, mãe e filho, acho bárbaro. E a mulher, cara, ela tem muito mais cumplicidade para entender as coisas que você está falando do que propriamente o homem. Se você traz algum drama, o cara não consegue entender esse drama, acho que por conta da questão masculina. Tem uns caras que às vezes escrevem assim, você podia ser mais objetivo? Eu falo, não, aqui não é o seu lugar. Não, que é um bate-papo. É um bate-papo, exatamente, não vou te contar, olha, ele enfiou 10 facadas, você quer em 5 minutos? A gente tem um monte de gente fazendo, vai lá e vê, tem um monte de gente fazendo isso daí. Não, o teu conteúdo, Beto, é tomar um café da tarde falando de crime, pô. Não é assim. Não, mas eu quero só saber do crime, quantas facadas foram, onde ela morreu, como que foi a perícia. Não, isso eu não faço, não é o meu DNA, não é esse. Então, o João está prontíssimo para você voltar em breve aqui. Na próxima, eu quero a sua mãe, senão você não entra. Tá bom, eu trago. Aliás, beijo para minha mãe, Dona Aparecida. Beijo Dona Aparecida, um beijo para Dona Aparecida. E sigam lá também o Joel, que você viu que ele sabe de tudo e muito. Então, até já.